nome. Nós aqui vamos para o nosso estudo, né, desta manhã, como você já viu aí, né, razões pelas quais o cristão não precisa temer, né? O texto que nós vamos ler, poderia ser muitos textos básicos, né? Mas eu gosto muito desse texto de Isaías 51:13. Mas como são muitos textos que vão nortear cada pauta aqui do nosso estudo, então nós vamos ler muitos textos aqui, vários textos, né? Mas para efeito de iniciar nessa meditação, eu vou ler Isaías 51:13. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Senhor nosso Deus, abençoe esta meditação, esta manhã. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nesses tempos de pandemia, né, muitos vivem com medo, né? Medo até certo ponto sugestionado pela grande mídia, né? Colocar aí um verdadeiro terror e apavoramento, né, a respeito de tudo que está acontecendo. Claro que tem que haver preocupações, né? Claro que tem que haver situações pelas quais devemos nos resguardar, né? Até porque vivemos em sociedade, não devemos expor, né, ninguém ao risco, né? Tudo isso é perfeitamente compreensível e a população como um todo, né? Creio que sim, como um todo, compreende essas coisas. Porém, há pessoas com um verdadeiro terror, um verdadeiro pavor, né? Um medo que já é mais psicológico do que, né, do que real, né? Há toda uma situação pela qual isso mexe até inclusive com a fé, né? Com a fé de muitas pessoas, no amor, no cuidado de Deus. Então temos que vigiar o nosso coração para que isso não esteja acontecendo conosco, né? Uma coisa é ter cuidados preventivos, normais, né? Como se fosse outra doença também, né? Nós temos esses cuidados com outras enfermidades, né? Seja aí com zika, seja aí com a dengue, seja aí com qualquer outra forma de gripe, né, que surgiram tantas nesse século, né? Então, mas essa é mais uma, e temos que tomar os cuidados preventivos. O que não podemos é viver com medo, né? Medo de tudo nesses tempos. Há pessoas que não saem de casa já faz 4 meses, nem para ir tomar um solzinho na rua. Então essas situações todas vai deixar você doente, né? O medo produz a queda da imunidade, né? Então é necessário que olhemos para aquele que cuida de nós, né? E nós vamos desenvolver aqui então algumas razões pelas quais o cristão não precisa ter medo. Em primeiro lugar, não morreremos a parte do decreto gracioso de Deus para os seus filhos, né? Deus continua soberano, Deus continua reinando sobre a sua criação, sobre os seres humanos, sobre a história humana, né? Não precisamos viver aí ansiosos por nada, e é Jesus mesmo que falou isso em Mateus 10, 29-30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que pardais. Então, Jesus aqui volta a frisar
a questão de que Deus tem tudo sob controle. Mesmo os pardais não vão morrer, né? Porque Deus cuida deles, alimenta, né? Porque são criaturas de Deus e nós valemos aos olhos de Deus mais do que os pardais. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus pode se relacionar e quer relacionar-se conosco, né? E até mesmo, ele disse, os cabelos das nossas cabeças já estão também contados. Quer dizer, não vamos morrer antes da hora, né? Não vamos partir deste mundo antes que seja da vontade de Deus. Você sempre aprendeu essas coisas, que Deus é soberano, né? Você não vai antes do dia que tiver que ir, né? E a gente vale muito mais do que os pardais. O Senhor cuida assim das pessoas, né? Há de cuidar da sua vida de um modo especial, porque você também, além disso, é uma pessoa que tem fé no Senhor, é uma pessoa que tem aliança com Deus, relacionamento com Ele. Então, ninguém vai antes da hora, né? Se a pessoa não falecer por Covid, vai falecer por Covid, porque vão colocar no atestado médico, brincadeira, viu, irmãos, que foi Covid, né? De qualquer forma, você não vai antes, você vai no tempo que Deus quiser. Assim, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu filho, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, né? Há outros textos que falam sobre isso, Jó 1, 21, 1 Samuel 2, 6, 2 Reis 5, 7, né? Quer dizer, ninguém há que escapa da mão do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Né? É Ele que produz o levantamento de impérios, Ele que derruba impérios, Ele que levanta pessoas, derruba também pessoas, né? É Deus que determina tudo neste universo. E não adianta ficar bravo com Ele, muito pelo contrário. Devemos temer o seu nome, sabendo que Ele tem tal poder sobre tudo e sobre todos. Não há quem escape da mão do Senhor. Então, temer ao Senhor é importante, né? Porque o temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, mas também faz com que não venhamos a temer mais nada neste mundo, né? Porque entendemos que Deus, na sua soberania, tendo o controle de tudo, né, faz tudo a seu tempo, da maneira como Ele quiser, e, portanto, não devemos temer, porque no Senhor confiamos. Mas, em segundo lugar, né, temos aí que maldições e adivinhações não têm força contra o povo de Deus, né? Nós não cremos em maldições, né? Não cremos, né, em adivinhações. Mas há pessoas aí fora que creem, né? E não cremos até porque também somos protegidos dessas coisas, né? Nós cremos apenas no Deus que nos abençoa, né? Quer dizer, aquele que está na luz, as trevas não alcança, né? Aquele que já foi abençoado por Deus e cujo Deus habita nele, não tem como ser alvo de maldição nenhuma, porque já está na luz, já está na bênção, já está na proteção do Senhor. Então nós não tememos nada, né? Nem obras das trevas, nem feitiçaria, né? Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. E quem disse isso foi alguém contratado para amaldiçoar o povo de Deus, né? Balaão, né? E ele foi impedido por Deus nas 3 vezes em que tentou. E essa palavra aqui foi a justificativa que ele deu, né, para os amalequitas que o contrataram,
temendo, né, o poder, a força do povo de Deus, queria que eles fossem, de alguma forma, lançado maldição, feitiçaria sobre eles. E esse homem até foi cumprir o seu trabalho e Deus o impediu. E essa foi a justificação. Não adianta, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Então, o povo de Deus é o povo mais feliz do mundo, né? Alguns cristãos parece que não sabem disso, né? Não se dão conta de que é o povo mais feliz do mundo, porque já foi livre dos seus pecados. Não há nenhum pecado que pesa sobre ele de maneira que o torture, né? Já foi lavado. Por isso também nenhuma sentença de condenação cabe ao povo de Deus, né? Por isso também o diabo não pode nos acusar de nada. Foi Cristo quem morreu por nós, foi aquele sangue que nos purificou de todo pecado, de maneira que não aceite, inclusive, nenhuma acusação do diabo contra a sua mente, contra a sua vida, porque se no passado você praticou coisas erradas, no presente elas já foram perdoadas, já foram pagas por Jesus na cruz, já foi lavadas no sangue de Jesus. Então, você não tem mais nenhuma dívida para com Deus e por isso o diabo não pode nos acusar mais. Além disso, temos um advogado, o melhor advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. De maneira que o cristão não precisa temer nada, não precisa temer o julgamento, porque já foi justificado, né, pelo Senhor Jesus na cruz. Não precisa temer a vida, a morte, os mortos, né? Não precisa temer os vivos, não precisa temer o que quer que seja, não precisa temer o que essas pessoas temem, né? Porque você é filho de Deus, a luz está em você, as trevas não te alcançam. Então não devemos temer coisa alguma, principalmente esse tipo de coisas, esses sortilégios aí que as pessoas aí temem aí por não conhecerem a Deus. Terceiro, os planos de terroristas e nações hostis não acontecem à parte do nosso Deus gracioso, né? Recentemente, no século passado, com a refundação do Estado de Israel, né? Havia nações aí poderosas querendo impor, né? Suas políticas sobre o povo de Israel. E teve um primeiro-ministro, não lembro se era Ben-Gurion, né? Que disse o seguinte: o povo de Israel só se ajoelha diante de Deus, né? Ou seja, não tem medo das nações, por mais poderosas que fossem, né? Porque a proteção daqueles que temem a Deus é o próprio Deus. Tanto que temos aí o Salmo 33:10, né? O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos, né? Um Deus assim que trabalha por aquele que nele espera, que é a nossa defesa, a nossa segurança, né? Não devemos temer nada, nem terroristas, né? Sabemos as preocupações também que andam na cabeça de muitos nessa época, né? Sobre questões políticas também, questões militares, mas olhamos para o Senhor nosso Deus. Isaías 8, 9 e 10 diz assim: tomai juntamente, vós povos, conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco, né? Então, tramam as nações, se revoltam os povos, né? Há toda uma situação de ameaças. E ao longo da história, né, Deus sempre cuidou do seu povo. Às vezes permitiu uma invasão ou outra porque o seu povo se desviou, né? Deus nunca abandonou o seu povo. O povo é que abandonou a Deus, né? Mas aí, naqueles tempos também de angústia, clamaram ao Senhor, o Senhor os livrava.
Então, nós vamos aprendendo a obediência por fé, né? Se o mundo hoje está atravessando por alguns períodos complicados, talvez vão aumentar esses períodos, não sabemos, mas já está tudo profetizado também, né? Não há nada que escape ao decreto de Deus soberano, né? Então nós não temos que temer as coisas que virão, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, né? Muito bem, então nós temos aqui em quarto lugar, o homem não pode nos fazer mal, além do que a vontade graciosa de Deus determinou por nós. Então, ninguém pode nos fazer mal, além do que a vontade, a graça de Deus determinou sobre nós. Porque às vezes Deus permite algumas coisas também para provar o seu povo, né? Provações não são ruins não, viu? Você aprende na palavra que são meios de amadurecimento, de crescimento, prova, né, de que o Espírito de Deus habita em nós, porque só pode ser provado aquele que está na luz. Quem está nas trevas já está destruído, né, já está morto. Mas o Salmo 118, 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Né? Mesmo nesses tempos de insegurança, as pessoas trancadas em casa, há muita gente com medo do que os homens aí fora, violentos, né? Nesse país que a justiça é leniente, né? Para dizer o mínimo, né? Onde há uma verdadeira impunidade, né? As pessoas estão sendo soltas aí, condenadas com 30 anos ou mais, né? Pessoas de alta periculosidade estão sendo soltas. Então, há muitas pessoas com medo, trancadas em casa, né? Mas não devemos deixar que o medo influencie a nossa existência aqui. Claro que, mesmo nos casos ali da pandemia, temos que tomar os cuidados, né? Cuidados de segurança. Ninguém é valentão de sair aí na rua, né? Deus está comigo, nenhum assalto me virá, não é assim. Mas não pode ter medo, não pode viver com medo, né? Não pode viver uma vida miserável em função do medo. Ou confiamos em Deus ou não confiamos, né? Salmo 56, 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. No Senhor tenho posto a minha confiança. Né? É um homem mais do que suficiente para temer outros homens, porque ele vivia caçado pelo rei Saul, que era Davi, né? Davi vivia aí, né? Caçado como um animal, se escondendo em cavernas e tocas, né? Mas ele diz, eu tenho posto em Deus a minha confiança, né? Não temerei o que me possa fazer o homem. E Deus o preservou mesmo, e ele veio a ser rei de Israel. Então, se eu temo a Deus, não devo temer a homem nenhum. 5. Deus promete proteger os seus de tudo o que não seja bom para eles no final. Então, Deus pode nos proteger de tudo que não seja bom, né? Até orando, né? Livrai-nos do mal. Salmo 91, 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então, a pessoa conhece a Deus, é conhecido por Deus também, né? Porque é isso que Jesus vai dizer um dia para muitas pessoas, nunca os conheci, né? Mas aqueles que conhecem a Deus e que Deus verdadeiramente dá sinais, né, de que habita nessa pessoa, você sabe que Deus habita em ti, você tem a segurança espiritual de saber que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e somos filhos de Deus, né? Nesse caso, né, não há o que temer, porque tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, né? Também eu o livrarei. Quer dizer, temos que ter confiança, certeza no cuidado de Deus, ou então não confiamos em Deus.
É simples assim. Basta dizer, não, né, na boca eu confio em Deus, ou na mente eu confio em Deus, mas tem medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, diz o apóstolo João, né? Logo, aqueles que temem não são aperfeiçoados no amor. No amor não existe medo. Então, se você, por algum momento aí, está infundido por alguma espécie de medo, lança fora esse medo, porque esse medo, ele é sinal de que a nossa confiança em Deus abaixou, né? Então, você não é aperfeiçoado no amor quando você teme, né? Então, o perfeito amor lança fora o medo. É importante isso. 6. Deus promete nos dar tudo o que precisamos para obedecer, desfrutar e honrá-lo para sempre. Tudo o que precisamos, tanto para obedecer a Deus, honrar e desfrutar da companhia de Deus para sempre. Deus é quem vai nos dar. Tudo vem dele, né? Mateus 6, 31, 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Será que Deus não sabe daquilo que eu e você necessitamos? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, tem pessoas que invertem essa ordem. Elas querem a bênção material, independentemente de buscar a Deus, né? De Deus ser prioridade na sua vida. E estão invertendo essa ordem, por isso que muitas vezes se queixam de que talvez Deus não esteja ouvindo, né? O que Jesus disse é que você tem que buscar em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Essa parte também muita gente se esquece, né? A justiça do reino, né? Que se revela na cruz, né? A salvação que se revela na cruz, né? A justiça que vem de Deus, não a justiça dos homens. Por isso que fala a justiça do reino de Deus. Então, é necessário, pois, que venhamos a dar prioridade a Deus e viver dentro da justiça do reino de Deus. E Deus, né, se agrada de nós por causa disso, há de cuidar de cada uma das nossas necessidades. Veja que ninguém quer, na palavra de Deus, o Senhor Jesus não quer que venhamos andar ansiosos. O apóstolo Paulo dá esse conselho também, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, intercessões, né? Então, sempre há a possibilidade de que você tenha algum receio no seu coração por qualquer uma dessas coisas, né? Ou como diz lá, né, em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Então, quando nós somos pessoas assim, preocupadas também com a justiça do reino, né? Veja que não há nada à parte do viver cristão aqui, hein? A justiça do reino implica no viver cristão. Não basta esse negócio de que eu creio em Deus, fui batizado na igreja, mas não vive como cristão, né? Quer dizer, a pessoa que realmente ama o Senhor, ela precisa viver e andar como Deus deseja que nós andemos. Mas tem mais coisa aqui. 7. Deus nunca abaixa a guarda. Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel.
Então, de dia e de noite, né, Deus não dorme. Né? Está sempre atento a nós nas horas da noite. Há pessoas aí que têm perturbações, né? Mas realmente nosso Deus está lá para te guardar. Você não deve temer mal nenhum, perturbação nenhuma, porque é sinal de que você não confia em Deus. Ele é suficiente para te guardar, né? Então, o Senhor não dorme, o Senhor não tira férias, né? O Senhor não descansa. Um protetor desse, não devemos temer a nada. Nada, nenhum segundo da nossa vida está sem o olhar do Senhor, sem a proteção do Senhor, né? Muito bem. 8. Deus estará conosco, nos ajudará e amparará na tribulação. Quarta-feira eu vou falar também de nos gloriarmos na tribulação, né? Sequência já daquela meditação ali, né? Sobre frutos da justificação. Mas aqui vamos mencionar Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, né? Quer dizer, não tema, não deve viver com temor, né? Deus nos ajuda, né? Você não deve viver assombrado, né? Há pessoas aí que são assombradas, né? Que coisa terrível esse negócio de viver aí assombrado. Qualquer aí barulhinho que acontece já pensa bobagem, telefone que toca já dá um desespero no coração, qualquer menção aí, né, de alguma coisa que ela não compreende, vive com medo. Que isso, gente, né? Como diz ali também a sequência ali de Isaías, lemos Isaías 41:10, Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Você conhece esses versículos de há muito tempo, só que chega num momento da sua existência, parece que as pessoas esquecem de todas essas promessas. Parece que elas não temem de verdade, né, a Deus e portanto, não temem a mais ninguém. Porque o temor de Deus, né, consiste, né, em evitar o mal. E quando nós assim vivemos, né, evitando o mal por temor a Deus, do que vamos temer, né? Deus mesmo nos ajuda, Ele está conosco, né? Confiança aí, né? Confiança. Tanto que o tema 9 aqui, coisas terríveis acontecerão. Alguns de nós morreremos, porque é parte natural da vida. Você vai morrer um dia, viu? Mas nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá. Então, Lucas registra o que Jesus disse. Lucas 21, 10, 11 e 18. Então lhes disse Jesus: haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, e matarão alguns de vós, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Você não será condenado. Não tema aqueles que possam matar o corpo, teme aquele que pode, além de matar o corpo, te jogar no inferno, né? Não devemos temer a oposição ao Evangelho, né? Porque esses dias aumentou bastante, né? A perseguição aos cristãos e no mundo inteiro, de uma maneira geral. Então, não devemos temer também isso, porque a nossa vida já está segura na mão de Deus. Se viermos a morrer, vamos morrer um dia mesmo, né? É interessante que os primeiros cristãos, inclusive os apóstolos, enxergavam no martírio como uma maneira sublime até de passar dessa vida para outra.
alguns que vão apenas dormir nos seus leitos, né? Também é concessão de Deus isso, né? Que descansem nos seus leitos. Outros vão honrar a Deus, glorificar a Deus com esse tipo de morte, né? E eles entendiam dessa forma, né? Será que eu sou digno de morrer crucificado com o meu Senhor, né? Diz a lenda que por causa disso crucificaram Pedro de cabeça para baixo, né? Até onde isso é real ou é lenda, não sabemos. Mas eles enxergavam dessa forma, né? A gente vê ali no Oriente Médio, aqueles cristãos ali sendo degolados, ninguém com medo, ninguém pedindo misericórdia, medo nenhum, né? Porque não iremos para o inferno, muito pelo contrário, se morrermos por causa de Cristo, é uma morte gloriosa, né? Então, morrer você vai, né? Se você for honrar a Deus com o martírio, é uma maneira sublime de passar desse mundo para outro, né? Então você não deve temer, porque você deve temer para o inferno, isso sim, né? E isso você não vai mais também, né? Então o que os homens podem fazer aqui, tirar o corpo, né? Deus vai nos dar um corpo perfeito depois, né? Um corpo imarcessível que não murcha, para a vida eterna, semelhante ao corpo de Cristo. Muito bem, né? 10. Nada acontece senão na hora determinada de Deus. João 7,30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Quer dizer, tentaram parar Jesus de ir para a cruz de todas as formas. E claro que não puderam, nem poderiam, né? A gente viu os relatos aí nos evangelhos, né? Que nem esse, né? Não puderam prendê-lo. Jesus é o Filho de Deus, né? Deus encarnado, mas vai segundo o que Deus determinou, na hora que Deus determinou, o momento que Deus determinou. Nasceu na plenitude dos tempos, quando Deus determinou. Assim é a nossa vida também, né? Ninguém vai a não ser na sua hora, né? Na hora determinada por Deus. Relaxa aí, né? Fica tranquilo aí, tá certo? O dia que tiver aqui vai, né? Eu lembro de um acidente aí em Itapeva, aí, alguns anos atrás. A pessoa estava dentro de casa, assistindo a sua televisão, já de madrugada, sossegado. Aí um caminhão desgovernado bateu com força, né? Numa das pilastras da casa, caiu o telhado e o cara morreu lá dentro. Quer dizer, não adianta, o dia que você tiver que ir, você vai, né? Na hora determinada, por mais cuidadoso que você seja, querer proteger a sua vida, Deus te alcança onde você estiver. E também te impede de você ir antes da hora. Então relaxa aí, né? Fique sossegado aí no seu cantinho aí. 11. Quando o Deus Todo-Poderoso é o seu auxílio, ninguém pode prejudicá-lo além do que ele decretou. Hebreus 13:6. E assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Com confiança é que confessamos isso. O Senhor é o meu ajudador, né? Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A fidelidade de Deus é baseada sobre o firme valor do seu nome, não a medida instável da nossa obediência. Se fosse depender da nossa obediência, estaremos, né, em maus lençóis, né, em situações bem complicadas. Mas, na verdade, não depende tanto de nós, depende da fidelidade do Senhor. É o nome dele que ele honra, né? Ele prometeu cuidar de nós e o nome dele está envolvido nisso, né?
não temas, eu sou contigo, é o nome dele, baseado no caráter de Deus, no Deus que tem aliança conosco e não quebra essa aliança. Então, se Deus é por nós, alguém pode ser contra nós, pode até tentar, né? Deus é por nós, e isso para mim basta. Eu e Deus já sou maioria absoluta. Como diz Davi, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Ainda que estoure a guerra contra mim, né? Eu hei de confiar no Senhor. Muito bem, você ainda tem também 1 Samuel 12, 20 a 22. Então disse Samuel ao moço: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Deus não vai manchar o seu nome. Deus vai honrar sempre o seu nome. Deus zela pelo seu nome, tanto que não quer que ninguém tome o seu santo nome em vão, né? Tanto que o Senhor não terá por inocente quem faz isso. De Deus também não se zomba. O que o homem semear vai colher. Há muitos ignorantes nos nossos dias também, pessoas que andaram zombando de Deus nesse país, né? Onde estão as zombarias agora? Onde estão essas pessoas, né? Então Deus, devido ao seu grande nome, não desamparará o seu povo. Temos que aprender isso de uma vez por todas na nossa vida. 12, e para terminar aqui, o Senhor nosso protetor é grande e terrível, que nem Neemias 4,14. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, né? Se há alguém que precisa ser temido neste universo, é Deus. Vai temer quem? E a partir do momento que tememos o nome do Senhor, aquele que pode jogar a vida das pessoas no inferno, aquele que está irado contra essa geração pecadora e pervertida, a ira de Deus é contra esses, não contra o seu povo. Então você não tem que temer nem as nações, nem os povos, nem as quadrilhas, não tem que temer coisa alguma. Tema o Senhor, né? Isso sim. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, terrível para com aqueles que são inimigos do povo de Deus, né? Saulo aprendeu isso, né? Que depois se tornou o apóstolo Paulo. Ele perseguia o povo de Deus. E Jesus falou: você está perseguindo a mim. Por que você me persegue, Saulo? Né? Então, o que acontece? Deus é por nós. Quem será contra a nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, como não nos dará também graciosamente todas as demais coisas? Com essa meditação da manhã, à noite teremos mais, né? Nós vamos encerrando aqui esta live da manhã com uma última oração. Que você tenha um bom domingo, um bom almoço, que Deus supra as tuas necessidades, né? De todas as formas, e aquiete o seu coração no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, é bom viver assim, confiado no Senhor, no seu cuidado, proteção, sabendo, ó Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabendo que o Senhor é o Rei, o soberano, o Senhor da criação, o Senhor da história humana, aquele que nos ama, a ponto de não negar o seu próprio Filho por amor a nós, aquele que nos justifica na pessoa do seu Filho, aquele que nos chamou, nos concedeu arrependimento para a vida, a fé salvadora, aquele que age em nós, aquele que trouxe a vida eterna a nós, já foi concedida, aquele que um dia haverá de nos levar para o seu reino celestial. Com todas essas promessas,
com todas essas situações do nosso viver, temos vivido no presente século, na presente geração, ó Pai, aprendendo a confiar no Senhor, aprendendo a colocar a nossa esperança somente no Senhor, porque os homens não podem dar esperança nenhuma. Se esse mundo estiver à mercê dos homens, o mundo está perdido, mas a nossa esperança está no Senhor, não nos homens, não na ciência humana, mas na sabedoria do Senhor. Abençoe a todos quanto, ó Pai, ouvirem esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, até a noite.